bem-vindos ao meu canal Jurassic Clips. Aqui está aberta as portas para que todos embarquem nesse mundo dos dinossauros. Então vamos ao vídeo. Olá, muito prazer e bem-vindos. E aos meus inscritos eu digo e bom estar de volta. Bem amigos, hoje nesse calor terrível trago um vídeo sobre um animal molhado e sim, hoje falaremos sobre o plesiosauro, um tipo de lagarto pré-histórico que mais parecia uma tartaruga de pesco comprido sem casco. Bem, deixa o like e só vem. Plesiosauria é uma ordem de répteis marinhos fósseis do clado Sauropterygia. O grupo surgiu no Jurássico Inferior e subsistiu durante todo o Mesozoico até o desaparecimento na extinção KT no Cretáceo. Apesar de serem répteis gigantes e carnívoros do Mesozoico, os plesiosauros não estavam relacionados com os dinossauros, que formavam um grupo à parte. Dois tipos ecológicos de plesiosauria podem ser distinguidos. O primeiro é composto por animais de pescoço longo e cabeça pequena, enquanto o segundo continha animais de pescoço curto e cabeça alongada, sendo que os primeiros se extinguiram somente no evento KT e o segundo grupo se tornou extinto junto com os ictiossauros durante o Cretáceo Médio, portanto antes do evento KT. Ambas possuíam um tronco rígido e pesado, membros que funcionavam como remos e as narinas localizadas no alto da cabeça, imediatamente em frente aos olhos. A hiperfalangia aumentava o tamanho dos remos e alguns espécimens apresentavam até 17 falanges por dígito. Junto com os mosasauros, os plesiosauros estavam no topo da cadeia alimentar dos oceanos, tornando-se extintos na extinção KT, quando houve uma abrupta diminuição da quantidade de fitoplâncton nos oceanos, provavelmente devido às nuvens de poeira e terra na atmosfera, que taparam a luz solar, ocasionadas pelo impacto de um asteroide no planeta, como também o aumento da acidez e da temperatura dos oceanos, que afetou gravemente os ecossistemas marinhos. Os animais na coluna de água são quase inteiramente dependentes de produção primária de fitoplâncton vivo, enquanto que os animais que vivem no fundo oceânico se alimentam de detritos ou podem mudar para uma alimentação à base de detritos, sendo estes os que sobreviveram à extinção. Além dos répteis marinhos, moluscos belemnites e amonites haviam se extinguido na extinção KT, sendo provável que estes animais eram presas de muitas espécies de plesiosauros. O plesiosaurus, também muito confundido ou chamado de monstro do lago Ness, por causa de sua aparência que seria igual à do dinossauro, seu pescoço, nadadeiras e etc. Os plesiosauros incrementaram as adaptações para a vida aquática, surgidas com os notossauros, dos quais talvez se originaram, mas as relações filogenéticas seriam problemáticas. O plesiosauro, espécie que deu o nome ao grupo, foi um dos primeiros fósseis a ser descoberto e gerou grande interesse na era vitoriana. Foi chamado de quase lagarto por William Conybeare para dizer que se parecia mais com um réptil do que o ictiosauro, que tinha sido descoberto na mesma camada de rochas uns anos antes. O focinho era curto, mas a boca era capaz de abrir muito e as mandíbulas tinham dentes cônicos muito parecidos com os dos atuais gaviais. O pescoço era longo e delgado, mas parece ter sido rígido, devido às suas vértebras de fundo liso, o que impossibilita ter tido o pescoço de cisne, como em muitas representações antigas. As vértebras restantes também são de fundo liso e firmemente unidas e não apresentam osso sacro. O plesiosauro alimentava-se essencialmente de belemnites e peixes. As suas mandíbulas e dentição assemelham-se a uma armadilha para peixes. Deslocava-se graças às barbatanas, sendo a cauda curta demais para ter algum uso. A cabeça deve ter sido usada como leme para fazer curvas em perseguições. Em Portugal conhece-se apenas uma espécie, Lusonectes salvagei do Jurássico Inferior de Alhadas. Este animal tinha mais de 70 vértebras em seu corpo, era um animal bastante interessante. E uma curiosidade, se por acaso o plesiosauro lutasse contra um mosasauro ou cronossauro, a vitória seria desses dois grandes predadores, pois o plesiosauro seria facilmente derrotado, pois o seu ponto fraco seria o seu enorme pescoço.
Espero que os senhores tenham gostado. Desejo um ótimo 2019 e que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Abraços. Bem-vindos ao meu canal Jurassic Clips. Aqui está aberta as portas para que todos embarquem nesse mundo dos dinossauros. Então vamos ao vídeo. Olá, tudo bem amigos? Bem, hoje vamos continuar com a série de documentários para finalizá-la de uma vez, certo? Bem, hoje trago um documentário de dois grandes e incríveis animais. Bem, deixe seu like e vamos ao vídeo. Ocelófise, Coelophysis, do latim forma oca, foi um gênero de dinossauros carnívoros e bípedes que viveram no fim do período Triássico e no início do período Jurássico. Media de 2,5 a 3 metros de comprimento, 1 metro de altura e pesava até 45 kg. Ocelófases viveu na América do Norte e África. Seus registros fósseis foram encontrados no Arizona, Novo México e África do Sul, nos Estados Unidos e Zimbábue. Acredita-se que esse dinossauro vivesse em bandos para que pudessem caçar animais bem maiores. Carece de fontes. Cerca de 100 fósseis de Coelophysis, juvenis e adultos, foram encontrados em Ghost Ranch no Novo México, Estados Unidos. No entanto, não há evidência suficiente para se afirmar que esses dinossauros viviam em grupo, pois poderiam ter morrido numa armadilha natural, como areia movediça. Foram identificadas duas formas de celófise, uma bem robusta e outra esbelta. A princípio acreditou-se que eram duas espécies diferentes, porém, mais tarde, os paleontólogos concluíram que se tratavam de macho e fêmea da mesma espécie. Era carnívoro, mas se alimentava bastante de insetos e pequenos lagartos, e outros pequenos vertebrados. Era bem veloz e esperto, e se um humano se encontrasse com ele, não conseguiria matar um humano, mas faria um tremendo estrago. Extinção. O animal foi extinto por várias mudanças climáticas que o acabou sufocando nesse novo tempo e clima que o fez deixar de existir, e assim encerrando seu reinado. De acordo com a evolução. Bem-vindos ao Jurassic Clips 2, hoje faremos sobre o Liopleurodon. O Liopleurodon é um gênero de réptil marinho fóssil da família Plesiosauridae. Foi um carnívoro relativamente grande e foi erroneamente estimado e amplamente divulgado em documentário da BBC que podia chegar a medir cerca de 25 metros de comprimento, com um peso estimado em 150 toneladas. Entretanto, tais estimativas foram feitas com base em material precário e descobertas mais recentes baixaram esta estimativa de tamanho para 7 metros. Eram carnívoros que viveram durante os meados do período Jurássico. A espécie tipo deste gênero é Liopleurodon ferox, primeiro identificado por E. Salvage em 1873 e que viveu em mares europeus, principalmente nos mares da Inglaterra, e possuía rotas migratórias. Características: Liopleurodon ferox. 4 membros semelhantes a remos e muito fortes, sugerem que o Liopleurodon era um nadador veloz e bem ágil, o que o tornava um médio predador marinho. Basicamente se alimentava de todo tipo de presa. O modo de nadar do Liopleurodon, que consiste em 4 pés de pato da propulsão, é característico de todos os plesiosauros. Um estudo que aplica um robô nadador demonstrou que, embora esta forma da propulsão não seja especialmente eficiente, ela fornece a aceleração muito boa, um caráter desejável em um predador aquático. Os estudos do crânio mostraram que o Liopleurodon pode esquadrinhar provavelmente a água com as suas narinas para apurar a fonte de certos cheiros.
Leopleurodon atacando um Leadcistis. O Leopleurodon ferox veio pela primeira vez à atenção do público em 1999, quando foi destaque em um episódio da série de televisão produzida pela BBC Walking with Dinosaurs, Caminhando com os Dinossauros. O Leopleurodon aparece caçando um oftalmossauro e um Eustreptospondylus, mas em um tamanho exagerado. O programa o descreveu como um predador enorme, 82 pés, ou 25 metros, de comprimento, quando na verdade o maior Leopleurodon encontrado é estimado entre 6 e 39 metros e 7 metros. A avaliação do programa foi baseada em restos muito fragmentados, com cálculos baseados em espécimes de 20 metros geralmente considerados duvidosos. O erro persistiu no spin-off de 2003, Sea Monsters. A estimativa do tamanho de um pleossauro é difícil porque não se sabe muito de sua anatomia pós-craniana. O paleontólogo L. B. Tarlow sugeriu que o comprimento total do corpo pode ser calculado a partir da duração do crânio, que ele dizia ser tipicamente 1/7 da antiga medida. Ao aplicar esta proporção para o L. ferox, sugere que o maior espécime conhecido foi um pouco maior que 10 metros, 33 pés, embora uma gama de tamanhos mais típica seria de 5 a 7 metros, 16 a 23 pés. A massa corporal foi estimada entre 1 e 1,7 t, 2.200 e 3.700, para os comprimentos de 4,8 e 7 metros, 16 e 23 pés, respectivamente. No entanto, novas pesquisas sobre cronossauros e a descoberta de um esqueleto completo de L. ferox mostram que os crânios foram, na verdade, cerca de 1/5 do comprimento total do corpo. Sugerido que o comprimento total do corpo máximo conhecido de 6,39 metros, 21,0 pés, com base na NHMR 3536, o maior crânio conhecido em 1,26 metro, 4,1 pés, de comprimento condilobasal, 1,54 metros, ou 5,1 pés, de comprimento total. Ei, você aí, não fique só observando, entre logo no vídeo que está aparecendo na sua tela. Garanto que não vai se arrepender. Assista, pois o mundo pré-histórico é incrível. Só falta você. Até logo. Bem-vindos ao meu canal Jurassic Clips. Aqui está aberta as portas para que todos embarquem nesse mundo dos dinossauros. Então vamos ao vídeo. Bem-vindos. Hoje falaremos a respeito da terrível garra do Velociraptor. Mas não sobre o Velociraptor do Jurassic Park, sim sobre o Velociraptor real, aquele que era repleto de penas. Então vamos ao vídeo. Depois do filme Jurassic Park lançado em 1993, muitas especulações foram feitas sobre os hábitos reais dos velociraptores, e se eles eram tudo aquilo que o filme mostrou. Pensando nisso, vários cientistas realizaram testes e experiências com garras e sobre a musculatura do animal, para se saber a real força e potência da garra do Velociraptor. Acreditando nisso, os diretores e produtores do filme Jurassic Park se precipitaram a respeito dos raptores e colocaram eles como mais assustadores e mais avantajados que eles realmente eram. Hoje sabemos que os velociraptores possuíam penas ao invés de escamas. Sabemos também que eles não eram maiores que um peru. Sua velocidade não era aquilo tudo, não passando dos 60 a 65 km por hora. Mais estudos e experimentos mais avançados mostrarão que a garra do Velociraptor possuía a mesma força e velocidade de um braço humano. Além de não ser capaz de destroçar as suas vítimas, pois no interior de sua garra possui um tamanho arredondado e não em forma de foice cheia de possíveis lâminas, como mostra o filme Jurassic Park.
A sua garra na verdade, possuía outra forma de causar danos em suas vítimas e é mais impressionante do que podíamos imaginar. A sua garra, comprovado em estudos sobre os raptores, mostra que a sua garra poderia perfurar a pele de suas vítimas, e poderia causar hemorragias gravíssimas, ou até perfurar as traqueias dos animais, ou seja, era um assassino cruel e impiedoso. Na verdade, as teorias e conceitos obtidos em uma década, ao passar de anos, pode mudar ou se descobrir mais além ou até mesmo mudar esses conceitos, pois sempre quando algo é explorado ou estudado, depois de vários anos e descoberto novas informações, e assim os fatos descobertos em uma época são considerados como antigas e costuma-se a serem esquecidas. Como o fato que o Tiranossauro Rex era o maior predador que já viveu, hoje sabemos que existem 3 grandalhões que superam o Tiranossauro. Em tamanho temos na lista, em quarto lugar, Tiranossauro medindo cerca de 14 metros de comprimento em 6 metros de altura. Em terceiro, Carcharodontosauro, com cerca de 13 a 15 metros de comprimento. Como segundo temos o Giganotossauro, com cerca de 15 metros de comprimento. Como primeiro temos o Espinossauro, medindo cerca de 18 metros de comprimento e mais de 5 metros de altura, e era quadrúpede e é considerado o terrível predador africano. Em uma luta, o espinossauro, mesmo sendo várias vezes maior, jamais conseguiria derrubar um Tiranossauro Rex, pois além de possuía uma mordida mais fraca que o T-Rex, ele não possuía um corpo preparado para lutar em grandes batalhas como o Tiranossauro ou o Giganotossauro. Agora, se por acaso a luta fosse na água, o espinossauro teria muito mais chances de derrubar um tiranossauro, mas lembrando que a mordida do tiranossauro supera as 6 toneladas. Se por acaso o Carcharodontossauro lutasse com o espinossauro teria muito mais chances de lutar contra ele. Continuando sobre os velociraptores. Como havíamos falado, o velociraptor era terrível e capaz de caçar animais incríveis, mas tinha um porém: ele não era maior que um peru. Então, como eles conseguiam abater tais animais, se eles eram pequenos? A resposta é simples: eles caçavam em bandos. Há evidências fósseis que comprovam que eles caçavam em grupos, assim facilitando suas conquistas alimentares. Mas será que eles mesmo em bandos conseguiriam abater um herbívoro como o anquilossauro? A resposta é não, mesmo em bandos eles não seriam capazes de abater e matar um anquilossauro ou até mesmo um triceratops. Mesmo em bandos eles não seriam suficientes para enfrentar um herbívoro do nível de um anquilossauro. A não ser, e claro, que se os velociraptores fossem iguais aos velociraptores do filme Jurassic Park e Jurassic World. Com 1,83 m de comprimento, apenas 3 velociraptores seriam suficientes para abater um anquilossauro ou triceratops. Mas como sabemos, eles não são como nos filmes. Se por acaso aquela cauda batesse em um velociraptor, matariam em questão de milésimos, pois ela possui aproximadamente 2 toneladas de pressão, o suficiente para aleijar um tiranossauro, tarbossauro e outros terríveis predadores. A altura real do velociraptor era apenas 75 de altura e no máximo 1,08 m. Só por curiosidade, se um humano se encontrasse com um humano, os estragos provocados por um velociraptor seriam extremamente grandes e terríveis. Mesmo sendo menor do que eram em filmes, o velociraptor era um predador incrível e assassino. Versão brasileira Jurassic Clips. Criador do conteúdo, Arthur. Agradecemos a sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje traremos uma batalha nova que será entre tubarão branco contra ictiossauro. Bem, deixem o like e compartilhem para seus amigos e vamos ao vídeo.
Os ictiossauros, do latim científico Ichthyosauria, constituem uma ordem de répteis marinhos extintos que teriam surgido no início do Triássico Inferior, Paleotriássico, extinguindo-se um pouco antes da extinção dos dinossauros, no início do Cretácico Superior, Neocretácico. Os ictiossauros teriam hipoteticamente atingido o pico de desenvolvimento durante o Jurássico e após o seu desaparecimento foram, teoricamente, substituídos pelos plesiosauros e pelos plesiossauros já aí existentes. O primeiro esqueleto completo de um ictiossauro foi descoberto em 1811 no sul de Inglaterra por Marian Ning. Os ictiossauros mediam entre 2 a 3 metros de comprimento, ainda assim podendo atingir 15 metros, tinham um focinho longo e afilado e barbatanas caudais e dorsais tal como os peixes. Apesar disto, estes animais eram répteis, e as semelhanças com os peixes resultam, de acordo com a teoria da evolução, de evolução convergente de estruturas análogas. Os ictiossauros eram animais carnívoros e alimentavam-se preferencialmente de cefalópodes mesozoicos como as belemnites e amonites. O estudo da anatomia do olho destes animais sugere que alguns gêneros de ictiossauro, nomeadamente optalmosaurus, possam ter sido mergulhadores de profundidade, como o cachalote hoje em dia. São bastante parecidos com os golfinhos, mas não possuem ligações com estes, que são mamíferos. Provavelmente foram répteis que voltaram à água. Eram ovovivíparos e tal como os golfinhos os seus filhos nasciam de cauda. Tinham um corpo extremamente aquadinâmico. Surgiram no início do período Triássico. Vantagens do animal: ictiossauro. Tamanho. Seu tamanho poderia ser longo o suficiente entre 4 a 5 metros de comprimento. Velocidade. Com uma aparência muito próxima à dos golfinhos com certeza poderia escapar de vários ataques possuindo um corpo aerodinâmico e talvez até uma boa velocidade. Resistência. Era mais resistente que um golfinho pois era maior e com certeza era mais forte que qualquer outro golfinho moderno ou do passado. Peso. Eu não creio que um animal como o ictiossauro, que possuía entre 3 a 4 metros de comprimento tinha apenas 90 quilos. Acredito eu que poderia ser bem maior, talvez até 500 a 1 tonelada de peso. Mas vamos pular para o próximo. Mordida. Não era muito forte sua mandíbula, talvez não conseguisse colocar, nem mesmo 1 tonelada de peso em sua mordida. Agora vamos ao seu oponente, o tubarão branco. Carcharodon Carcharias linneo, 1758, conhecido pelo nome comum de tubarão branco, é uma espécie de tubarão laminiforme, sendo peixe predador de maiores dimensões existente na atualidade. Um tubarão branco pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar até 2,5 toneladas. Esta espécie vive no meio do oceano e principalmente nas águas costeiras de todos os oceanos, desde que haja populações adequadas das suas presas, em particular pinnípedes. Esta espécie é a única que sobrevive, na atualidade, do gênero. Sua mordida e podendo superar as 1,8 toneladas de pressão, sendo quase a metade da mordida do Tiranossauro Rex. E feroz e agressivo costuma engolir suas vítimas inteiras, mas quando suas presas são grandes costuma se arranca enormes pedaços de suas vítimas. Sua velocidade supera a velocidade do Tiranossauro Rex, chegando até 56 km por hora. Um dos principais inimigos do tubarão branco e as orcas e as baleias cachalotes e é claro os seres humanos. Vantagens do animal: tubarão branco. Tamanho. Ele pode chegar entre 7 metros a 8 metros de comprimento. Peso. Seu peso pode variar entre 2 a 2 toneladas e meia. Velocidade. Sua velocidade pode chegar a 56 km por hora. Mordida. Sua força de pressão de mordida chega a mais de 1 tonelada de força. Agressividade. E o maior dos peixes carnívoros e praticamente consegue devorar tudo à sua volta e seus dentes são serrilhados e afiados para rasgar, quebrar e arrancar tudo que ele desejar. Inimigos.
3 como seres humanos, orcas e baleias cachalotes, mas mesmo assim um dos mais fortes dos oceanos. Agora vamos ao vencedor. O vencedor neste caso seria o tubarão branco. Motivos: força de mordida, velocidade, dano, tamanho, força corporal e resistência. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo encontro, amigos. Abraços. Fiquem com o Senhor Jesus Cristo. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Antes do vídeo começar, tenho o prazer de encerrar finalmente a série A Verdade sobre os Dinossauros e os Dragões. Obrigado a quem acompanhou até aqui. Olá, a partir de já quero desejar um feliz e próspero ano novo, que em 2019 seus sonhos se tornem realidade sempre, que Deus os abençoe. Amigos, hoje voltarei ao quadro Mitologias, e hoje falarei um pouco sobre a história dos dragões. Bem, coloque aí seu like e ative as notificações e vamos ao vídeo. Dragões, verdade ou mito? Bem, de fato nunca saberemos, pois quem de fato poderia saber não estar mais entre nós. As primeiras histórias e relatos sobre estas criaturas surgiram há milhares de anos, no continente asiático, especificamente na China. Mas devo dizer que não é só na China que temos relatos e registros históricos sobre tais criaturas. Há relatos na África, Grécia, Europa, Ásia, Egito, etc. Existem registros escritos sobre essas criaturas, e até historiadores judeus, que também em seus relatórios antigos, menciona grandes bestas que voavam e que cuspiam fogo. Há evidências que possam provar que dinossauros e dragões são praticamente o mesmo, pois foram encontrados uma pequena quantidade de magnésio metálico em um esqueleto de um dinossauro marinho. E só por curiosidade, se você misturar água e magnésio metálico, automaticamente vai se torna fogo. Não só lendas ou registros históricos apontam uma possível existência que eles viveram aqui com os homens, ou que realmente existiram dragões. Desenhos nas pedras, receitas nos livros chineses apontavam que dragões poderiam ser usados em fins medicinais. A história do grego Heródoto registrou um lugar na Arábia, que fica muito perto da cidade de Buto, onde eu ouvira falar a respeito de serpentes com asas. Quando lá cheguei, enormes criaturas voadoras, que nas quais as suas asas eram muito parecidas com asas de morcegos. Não só artefatos arqueológicos provam a existência de humanos e dragões, mas relatos e registros antigos comprovam que tais répteis conviveram como humanos aqui na Terra. Esses relatos estão presentes em várias culturas ao redor do mundo. Existem registros escritos sobre aparições desses répteis em várias eras da história humana, inclusive na Bíblia. As narrativas sobre dragões da China, Europa, Oriente Médio e América Latina compartilham relatos muito semelhantes de dragões e outras feras. Algumas culturas reverenciavam essas criaturas. Marco Polo viveu na China durante 17 anos, no ano de 1271, e reportou que o imperador chinês criava dragões para puxar em suas carruagens em desfiles e outros eventos. No século IV a.C., Alexandre o Grande reportou que quando estava conquistando partes do que é hoje a Índia, os seus soldados ficaram assustados com os enormes dragões que viviam em cavernas. O grande médico naturalista suíço, Conrad Gessner, cuja obra Historiae Animalium, no século XVI, foi considerada marcante para o início da zoologia moderna. Ele disse que os dragões são muito raros, mas ainda criaturas vivas. A seguir, alguns versos na Bíblia Sagrada, nos livros Salmos e Jó, que mencionam um tipo de dragão marinho denominado Leviatã. Salmos 74 verso 14, fizestes em pedaços as cabeças do Leviatã, e deste por alimentos aos homens do deserto. Salmos 104 verso 25 ao 26.
Tal é este vasto e gigantesco mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes, ali trafegam os navios, e o Leviatã que criaste para nele folgar. Jó capítulo 41, verso 1. Você consegue pescar com o anzol o Leviatã, ou prender sua língua com uma corda. Jó 41 verso 2. Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar o seu queixo com um anzol. Jó 41 verso 18. Seu forte sopro atirar lampejos de luz, seus olhos são como os raios da alvorada. Jó 41 verso 19. Tições saem de sua boca, fagulhas de fogo estalam. Jó 41 verso 20. Das suas narinas saem fumaça como de uma caldeira fervente, sobre a fogueira de juncos. Jó 41 verso 21. Seu sopro faz o carvão pegar fogo, de sua boca espalham chamas. Como já vimos neste vídeo, existem evidências de que dragões viveram com seres humanos na antiguidade. Inclusive até a Bíblia os menciona em vários versos. Bíblia Sagrada, livro Isaías capítulo 51 verso 9. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias da antiguidade, como nas gerações antigas. Porventura não foi tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, e transpassou ao dragão. Bíblia Sagrada, livro Neemias, capítulo 2 verso 13. Assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Ezequiel 32 verso 2. O filho do homem faz uma lamentação sobre Faraó, o rei do Egito, e diz: tu foste assemelhado a um leão novo entre as nações, contudo tu és como um dragão dos mares. Pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando com os pés as suas águas. Isaías 27 verso 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Em vários textos, a palavra dragão foi substituída por serpente em meio das traduções. O uso da palavra dragão é feito com outros animais reais, de forma que os autores sabiam que estas criaturas eram reais, ou que existiram nesta época. Algumas Bíblias traduzem a palavra dragão como serpente. Isso pode ser parcialmente, devido ao fato que a palavra dragão também é usado para se referir a Satanás, também conhecido como a serpente no Jardim do Éden. E pode ser também que os tradutores não acreditavam que dragões eram criaturas reais, ou que existiram ao mesmo tempo que os humanos. Existem uma conspiração anti-Deus há muito tempo acontecendo. Foi tudo muito bem arquitetado para enganar o mundo objetivo deles, e acabar a colocar em descrédito todo o conhecimento das Escrituras Sagradas, implantando o humanismo, colocando o homem como o centro do universo, satisfazendo somente aos seus desejos, e se esquecendo de Deus. E criando teorias científicas contrárias da Bíblia para enganar o mundo, e fazê-lo desacreditar no eterno Deus que criou a terra e os céus. O sistema mundial está ocultando todas as evidências que desmarcaram suas teorias mentirosas, e apontam para a verdade das Escrituras Sagradas. Não se deixe enganar por este mundo e seu humanismo maligno.